Olá, viajantes, eu sou a Carmen e nesse vídeo de hoje nós iremos mostrar para vocês duas experiências de quase morte. É isso mesmo, as famosas EQMs de dois homens, baseado em fatos reais. Fique até o final desse vídeo e assista você mesmo essa impactante e emocionante história desses homens. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para toda vez que nós postarmos um vídeo você seja notificado. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bruce, ele era mecânico e já estava indo embora quando chegou um cliente e pediu que ele verificasse a parte de baixo do seu caminhão. Quando Bruce foi para debaixo do caminhão, o macaco escorregou, fazendo com que mais de 1 tonelada caísse em cima dele. A dor era tão insuportável que ele só conseguia pedir ajuda a Deus. Foi nesse momento que, segundo ele, o seu espírito saiu do seu corpo e ele conseguiu se ver no chão com 2 anjos em volta dele. Nesse momento, a dor sumiu. Bruce disse que ouvia 2 vozes dizendo para ele que ele podia desistir e se entregar. Ou se quisesse continuar vivendo, teria que lutar bravamente com todas as suas forças. Depois ele sentiu seu espírito voltando para o seu corpo, juntamente com a dor. O resgate chegou e conseguiu tirar Bruce de lá. Ele estava com vários ossos quebrados e órgãos danificados, passando por vários processos cirúrgicos, conseguindo voltar à sua condição normal. Nessa próxima história, nós traremos a experiência do Jim Woodford, ex-piloto de avião e sofria com a síndrome de Guillain-Barré e teve essa forte experiência de EQM após ingerir vários medicamentos para amenizar as dores. Jim não era religioso e tinha uma visão materialista, porém, durante a sua EQM, diz ter visitado o céu e ter visto uma criatura abominável saindo de um poço, além de ter visto anjos e Jesus. Deus era como uma coisa para mim. Eu tinha uma carreira de sucesso, negócios de sucesso. Mesmo assim, eu acordava no meio da noite com um anseio dentro de mim e eu interpretei como se eu precisasse de algo mais, de um barco maior, de um avião mais rápido, de um carro maior. Mas um belo dia eu acordei e algo incomum aconteceu. Meus braços e minhas pernas estavam dormentes. E eu fui diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré, que é um distúrbio autoimune. E eu passei de um cara que controlava jatos e carros para alguém que ficava dependente de enfermeiras. E minha esposa, Lohane, que era enfermeira, cuidou de mim. A dor era tão forte que eu tinha dor ao piscar os olhos. E eu me treinei para piscar um olho de cada vez. O piscar dos meus olhos doíam. Mas não somente isso, todo o meu corpo doía. Todo o meu sistema nervoso foi atingido por essa doença. De repente, a dor ficou tão forte que eu tomei um frasco inteiro para aliviar a dor. Um dia, eu estava inspecionando um campo que eu ia vender. Eu vi um frasco de medicamento prescrito. Eu deveria ter me tocado que o que eu estava consumindo era para parar a dor, quando tomei o último medicamento na noite anterior. Bem, eu estava de frente para o pôr do sol. Por alguma razão, eu não planejei dessa maneira. De repente, os meus pés começaram a queimar, como se estivessem pegando fogo. Minhas mãos e dedos começaram a queimar. Quando aquela sensação de queimação subiu pelo meu corpo, indo dos meus braços para o meu peito, eu soube que tinha feito algo catastrófico. Foi então que eu disse as 3 primeiras das 6 palavras
E eu acredito serem responsáveis por eu estar aqui hoje, junto com as orações da minha família. Naquele último instante, na minha consciência, eu olhei para o sol se pondo. Levantei as minhas mãos. Eu lembro que eu estava tremendo violentamente. E eu gritei: Deus, me perdoe. Eu gritei de uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Não por medo, pois eu já tinha enfrentado a morte algumas vezes como piloto, mas eu tive essa sensação esmagadora nos últimos instantes da minha vida, de que eu tinha desperdiçado essa bela vida que o Criador me deu, e que nunca eu o honrei por essa vida. Eu estava apenas tentando expressar minha tristeza por não ter levado uma vida melhor. De repente, eu percebi que a dor horrível que eu sentia durante todos esses anos tinha desaparecido. Eu me sentia mais vivo do que nunca e a dor tinha passado. Eu me sentia tão bem que saí para fora da caminhonete e andei cerca de 15 pés de distância. A sensação era como se um casaco pesado e molhado tivesse sido retirado de mim. Então eu olhei para a caminhonete e tinha alguém nela. Eu fiquei muito bravo por alguém ter se atrevido a entrar na minha caminhonete. Foi então que eu percebi que o cara na minha caminhonete era eu. De repente, eu comecei a subir e vi o meu corpo caído sobre o volante da caminhonete. E como piloto de avião, eu pude julgar muito bem a altitude que eu estava. Estava a cerca de 100 pés e depois 200 pés. Eu estava lentamente flutuando para trás e subindo. Eu estava apavorado. Até conseguia ver os campos lá embaixo. Quando eu cheguei a cerca de 1.200 pés, eu inclinei minha cabeça para trás. E um lindo círculo apareceu no céu. Então o centro dele se encheu de ouro. Ele se abriu e foi como se eu estivesse usando todos os propulsores de motores a jato. Então eu entrei nesse túnel de luz do qual tenho certeza que muitos já ouviram falar. E eu viajei a uma enorme velocidade. Eu estava inclinado para trás a cerca de 45 graus. Era uma sensação incrível de velocidade. Normalmente você sente o vento no rosto, mas não havia vento e nenhum motor a jato. A velocidade era tremenda. Suponho que eu estava em Mach 1 e de repente reconheci uma luz brilhante no final deste túnel. Quando eu cheguei, ele estava coberto de uma névoa e ao passar por ele, senti o túnel se fechando atrás de mim. Coloquei meus pés no chão e a neblina clareou. Olhei para baixo e não pude acreditar. Eu estava de pé sobre a grama mais linda que eu já vi. Agora eu sei de onde vem o ditado: a grama é sempre mais verde do outro lado. Eu olhei para aquela grama que irradiava a luz embaixo dos meus pés e havia como que uma linha divisória desenhada na minha frente. À direita da linha havia como que um lindo campo colorido e a neblina estava acumulada sobre ele. Nós pilotos chamamos isso de efeito solo. Havia lindas flores aparecendo nele, mas à esquerda dessa linha era muito diferente, porque aquela linda e bela grama verde passou a ser marrom, de queimada para preta. Depois caiu em uma fenda. Eu dei um passo à frente e olhei para aquela escuridão negra. Então eu vi como uma luz fraca no fundo. De repente ouvi um som muito estranho, como duas portas enormes de ferro se abrindo. Emergindo daquelas portas saiu uma criatura mais abominável que você poderia imaginar. Eu estava vendo aquela coisa saindo e de repente comecei a sentir um cheiro horrível saindo daquele poço. Um odor de morte e decadência. Aquela criatura olhou para mim e quando seus olhos de fogo me olharam, ele começou a subir as paredes daquele poço. O seu corpo era formado por uma massa rolante de nuvem escura, com um rosto nela. Então eu ouvi coisas horríveis, como se tivessem pessoas gritando dentro do corpo daquela criatura.
E então o que me horrorizou foi que ouvi o meu nome. O meu nome estava sendo chamado. Essa criatura me conhecia e estava vindo para mim. Eu estava apavorado. Eu adoraria dizer que eu estava lá e estava pronto para lutar, mas não, eu estava apavorado. Ela se ergueu daquele poço sobre mim. Ela tinha o rosto mais abominável que eu já vi e tinha aquela sensação que ela pudesse enfiar aquelas garras em mim. Eu fiquei tão aterrorizado que me virei das trevas para a luz. E quando eu o fiz, eu senti essa criatura, o hálito dela na minha nuca. Eu senti o fedor do seu hálito. Também senti uma garra afiada descendo pelas minhas costas. Então eu levantei as minhas 2 mãos e gritei: Deus, me ajude! E instantaneamente 3 estrelas apareceram naquela neblina, como 3 pontos de luz distantes, porém vinham rapidamente em minha direção. E eu me concentrei nelas para ter a minha mente longe dessa criatura que estava rosnando atrás de mim. Eu me concentrei naquelas luzes e elas vieram tão rápido. E quando elas chegaram, eu percebi que eram anjos. E quando eles chegaram perto de mim, aquela luz atravessava o meu corpo, atingindo aquela criatura que desceu pelo buraco correndo como se fosse um rato, fugindo dos anjos. Deus tinha ouvido o grito de alguém que nunca tinha se voltado para ele. Aqueles anjos tomaram a frente e eles falaram comigo por telepatia. E quando eles colocaram as suas asas em volta de mim e me abraçaram, me senti muito seguro e protegido. E eu estendi a mão para tocar no braço do anjo e senti que tinha sido indelicado. E então puxei minha mão para trás. E quando fiz isso, a luz do corpo do anjo agarrou-se à minha mão. E quando eu puxei a minha mão, a luz se soltou e voltou para o anjo. Me mostraram a cidade sagrada. Haviam edifícios incríveis de luz, e eles não estavam entalhados em pedra, mas estavam entalhados em blocos de luz que exalavam calor e amor. Eu vi os salões do conhecimento, salões da música, salões do aprendizado. Nos salões de registro, eles mantêm o registro de tudo que você fez na sua vida. O anjo puxou o meu registro do seu manto para Jesus ler. Eu estava absolutamente envergonhado, pois eu achava que eu tinha muito para mostrar do meu sucesso durante a vida. Mas o meu livro era tão fino e pequeno. Eu imaginava que o meu livro seria grosso, assim como a Bíblia, com tantos estudos e recursos. E o ápice de tudo que aconteceu comigo, que quando os olhos de Jesus olharam para os meus, ele sorriu para mim. Jesus sorriu para mim, mas havia tristeza no seu olhar pela vida que eu levava aqui na terra. Mas também eu via perdão e um amor imenso para comigo. Hoje, a minha vida e a de Lohane, minha esposa, são dele. Então Jesus me disse: volte e conte a seus irmãos e irmãs a maravilha que te mostramos. De repente, eu acordei num quarto frio de hospital e em uma maca, gritando a plenos pulmões, assustando algumas enfermeiras. E eu estava simplesmente impressionado por estar vendo a Lohane novamente. E eu disse: Lohane, eu vi Jesus.